regime de colaboração são as formas de cooperação e coordenação entre os níveis de governo, no caso, na política educacional brasileira. Ele é muito importante, primeiro, porque o Brasil é um país muito desigual, muito heterogêneo. E se não houver cooperação entre os níveis de governo, nós vamos ter direitos educacionais muito diferentes para as pessoas no Brasil. Grande parte da provisão dos serviços educacionais fica com os municípios. Só que os municípios também são muito heterogêneos entre si. São 5.570 municípios com condições muito diferentes entre si. 70% deles têm até 20 mil habitantes. E, portanto, se não houver algum tipo de ajuda dos estados, da União, ou mesmo cooperação entre os municípios, uma parte importante dos municípios tem uma enorme dificuldade de fazer a oferta dos serviços educacionais. Portanto, é muito importante pensar que o regime de colaboração tem como uma questão fundamental melhorar a qualidade da provisão municipal, e isso só será feito em cooperação. Sozinhos, grande parte dos municípios não dará conta dos grandes dilemas que nós vamos ter que enfrentar na próxima década em termos de educação. A gente não pode esperar que o governo federal lá de Brasília determine tudo o que deva ser feito no país. A gente não pode esperar que um governo estadual, que tem um conjunto de mais de centenas de municípios, determine tudo o que vai acontecer em todas as localidades. É preciso diálogo. E o diálogo é muito importante não só para definir diretrizes, mas para fazer com que a implementação de fato seja efetiva depois. Sem diálogo, a gente não sabe exatamente quais são os problemas que estão ocorrendo na implementação. Então, o regime de colaboração, eu diria que é uma peça-chave hoje para as reformas educacionais, porque elas não ocorrerão sem cooperação entre os níveis de governo. Os estados precisam criar mecanismos de colaboração com os municípios. E hoje são raros os estados que fazem isso. Portanto, eu acho que uma segunda tarefa é criar regimes de colaboração, o que pode envolver, inclusive, constituir arenas nas quais municípios e Estado conversem, precisam conversar mais. Precisam, na verdade, estar casados com políticas educacionais. Não se trata apenas de conversar. Quer dizer, os Estados precisam construir regime de colaboração pensando em metas, em programas nos quais o regime de colaboração seja uma peça-chave. Os outros estados precisam criar governança federativa para colaboração, uma visão descentralizada e pactuada de política pública, uma visão que não divida aluno por rede, mas isso só vai dar certo se houver metas, clareza. Então, o Estado X quer fazer um regime de colaboração, criou a governança, escolha 2 ou 3 coisas, não mais do que isso, que vão ser utilizadas do ponto de vista da política pública a partir dos mecanismos de colaboração. Os estados, para fazerem isso, precisam também mudar a sua estrutura administrativa. Acho que a estrutura administrativa dos estados hoje ela atrapalha a colaboração com os municípios, principalmente as diretorias regionais. Elas não são mecanismos de apoio aos municípios. Elas precisam ser mecanismos de apoio aos municípios. Eu acho que os estados deviam ter, fazendo aqui um parênteses, uma coordenadoria que trabalhe com municípios e com a sociedade, envolver a sociedade. E, por fim, eu acho que é um outro ponto importante do regime de colaboração, que pode envolver os estados, mas é vinculado fundamentalmente aos municípios, que é criar arranjos de desenvolvimento da educação. Nós temos que criar mais mecanismos de cooperação intermunicipal na educação. A educação das principais áreas do Estado brasileiro é a que tem menos cooperação entre os municípios. Se nós tivermos uma visão mais regionalizada internamente a cada estado da política educacional, nós vamos ter mais sucesso, na verdade, em termos de resultados educacionais. Então, os estados poderiam apoiar as formas de arranjos de cooperação intermunicipal. Estes 5 pontos do regime de colaboração dependem muito da atuação do CONSED e da Undime. O CONSED, embora nós não tenhamos um sistema nacional de educação com fóruns federativos, uma forma institucionalizada de participação do federalismo, o CONSED e a Undime são as instituições federativas mais importantes na educação brasileira. Portanto, se CONSED, de um lado, conseguir disseminar formas de regime de colaboração junto aos municípios, e Undime do outro, ajudar nesse processo de disseminação de formas de colaboração entre Estado e município, e, além disso, ajudar a criar cooperação intermunicipal por todo o país, nós vamos ter muito mais chances de realizar os objetivos do regime de colaboração. O regime de colaboração é fundamental para a implementação da base, porque a implementação da base envolve não só uma implementação de currículo, mas uma série de coisas que estão ao redor do currículo
que não serão feitas se não houver colaboração. É importante lembrar, se nós fizermos programas baseados na cooperação intermunicipal, de formação de professores, de formação de diretores, sairá mais barato e nós teremos assim condições de fazer coisas que muitos municípios sozinhos não conseguirão fazer. Acho que a construção conjunta do currículo vai depender, no caso do regime de colaboração, primeiro da relação entre Estado e municípios. Se o Estado, sobretudo se os conselhos estaduais de educação, tomarem decisões sem ouvir os municípios, na ponta não vai ser implementado como a gente deseja. Segundo, é preciso ter mais articulação entre os municípios. Acho que a gente precisa ter uma visão no Brasil mais regionalizada do poder local. Não ficar olhando os 5.570 municípios, mas pensar em aglomerações de municípios. Isso faz mais sentido para a produção de política pública. E é muito importante a participação da comunidade escolar. Eu acho que é mais fácil haver a participação da comunidade escolar quando os municípios são fortes. Eu acho que os municípios serão, digamos, o grande polo de participação da sociedade na discussão e implementação da base. E por isso o regime de colaboração tem que ser construído para fortalecer a atuação municipal, não no sentido de uma atuação municipal isolada, mas para fortalecer o poder local de forma colaborativa junto ao Estado, à União e também junto a outros municípios da mesma região. Por fim, acho que é muito importante pensar em como criar instituições permanentes de colaboração, independentemente dos políticos de ocasião. Instituições como o Concede e a Undime, que elas tenham estruturas mais permanentes para mostrar o histórico das políticas públicas e dizer, olha, se você mudar completamente, isso pode ter tal ou qual efeito. Concede e Undime são peças-chave para fazer com que o regime de colaboração seja multiplicado entre estados e entre municípios.